Nutrição e Saúde. Oferecimento Farmácia Sempre Forte. Nosso forte é cuidar de você. Mix. Nutrição e Saúde, com a Nutri Camila Spinelli. Que já está conosco hoje online, não veio aqui até o estúdio das Rádio Mix, aqui no Parque Vila Germânica, ficou em casa, né, Camila? Para falar um pouco sobre o Dia dos Namorados. Hoje é aquele dia que todo mundo vai sair, nem todo mundo vai sair, mas todo mundo vai fazer um jantarzinho provavelmente, ou fora de casa, ou mesmo em casa. E aí, como é que a gente evita a indigestão depois desse jantar, já que a gente espera outras coisas também para depois do jantar, né, Camila? Bom dia! Bom dia, Pancho. Bom dia, Belmira. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Tá aqui, né, o motivo também de eu estar em casa. Meu Deus, o que aconteceu com a tua voz? Então, Pancho, essa mudança de clima para mim não é muito legal, né? Eu dou muita aula, então eu trabalho muito tempo com a voz. Acaba que fim de semestre, professor de graduação, né? Eu acabo ficando um pouco sem voz, né? Isso tem acontecido com certa frequência porque eu tenho uma sensibilidade muito grande nas cordas vocais. Então, tô aqui, ó, no chazinho. Enquanto eu não souber exatamente se não tô transmitindo nada, eu prefiro realmente não estar no estúdio fechado com vocês. Mas vamos lá. A ideia de hoje é falar um pouquinho sobre indigestão. Dá para me entender, mesmo com essa voz assim? Sim, perfeitamente. Tá perfeitamente. Então, tá legal. Essa foi uma pergunta de um ouvinte que veio para nós, assim, sempre que eu como fora, né, diretamente para mim, nutricionista, sempre que eu como fora, por que eu passo mal? Falei, bom, é uma boa deixa pra gente falar um pouquinho sobre no ar, para que mais pessoas tenham e aproveitar até o Dia dos Namorados. Então, essa é a ideia, né? Então, por que a gente geralmente, quando come fora, mesmo às vezes num restaurante que a gente já está habituado, a gente pode no outro dia ter indigestão, né? Existem várias hipóteses, é claro, que a gente não tem uma hipótese que é a mais certa ou a ideal, até porque cada organismo é um organismo e cada pessoa reage de uma forma diferente, né? Mas, geralmente, aquela indigestão que a gente sente, ela vem muito da qualidade da comida que a gente está comendo, né? Do tipo de nutriente que tem dentro dela e também da qualidade higiênico-sanitária. Muitas pessoas também têm sensibilidades a alguns temperos e aí acabam não sendo aqueles temperos que habitualmente usam na cozinha de casa e quando vão comer fora, sentem, claro, algum desconforto na hora da digestão. Então esse é o olhar principal. E quando a gente fala de alimento, o principal alimento que pode causar essa indigestão são as gorduras, né? Comida com muita proteína e com muita gordura. Então, muitas carnes gordurosas, né? Pizzas que muitas vezes levam mais gordura também, então essa união do carboidrato com a gordura. Hambúrgueres que são muita carne, com muito queijo, com muito bacon, uma carne muito gordurosa, acaba que pesa no estômago porque exige mais a proteína e a gordura, exigem mais da nossa digestão. E aí a pessoa fica lá assim, né? Ai, não consigo fazer nada, só preciso digerir. E também, não é verdade? E também, muitas vezes, a gente acaba exagerando quando a gente come fora. Então, eu nunca como aqui, gostei dessa comida, então deixa eu comer, me deixa comer. E aí a gente passa do limite e o corpo reclama. Porque nem todo mundo, né, Camila, tá acostumado a comer bastante à noite, né? Tem gente que maneira um pouco durante a noite, que para ter um sono mais tranquilo também. E aí chega no Dia dos Namorados, vai jantar fora. Geralmente acaba jantando tarde, porque a gente sabe que os restaurantes estão lotados e não dão conta de todo o movimento e às vezes atrasa um pouco para servir e tudo mais. Ou seja, lá pelas 10 da noite tá comendo entrada, prato principal, sobremesa e cafezinho ainda. É verdade. Quem é que vai passar bem com tudo isso lá pelas 10 da noite, né? Fica complicado, né? Exatamente, é onde a gente fala que daí eu não consigo, né, ter um balão, uma bolsa pequenininha, que é o estômago que está acostumado a comer aquilo, e querer colocar muito mais do que cabe dentro dele. Então, eu acabo que vou passar mal. Então, isso que você coloca, Pancho, também é algo fundamental. Respeitar a sua rotina alimentar e, geralmente, os alimentos que você escolhe para comer nessa parte, principalmente da noite, né? E eu falo muito também, já trouxe no jornal, quando eu falei do salitre,
A gente tem os cortes do jornal lá no YouTube, né? Mas que muito que acontece é que além de comer, além da conta, alimentos gordurosos, muitas vezes temperos que eu não tô acostumado, a gente geralmente tem uma tendência a comer muito rápido. E quando a gente come rápido e conversando, a gente engole ar. E aí dá aquela sensação de empachamento, de estufamento, que a gente fica eructando, né? Que é o arrotar muito depois de comer. E a gente acha que a culpa é do restaurante. E a gente se exime dessa culpa e não é bem assim, não. Eructando é bonito, né? Bom, é bom. Mais uma palavra para o vocabulário. Eu vou eructar agora. Com licença, vou eructar. Sim. Ô, Camila, agora, já que a pessoa está acostumada a jantar em casa, vamos pegar um exemplo, um frango lá. A pessoa toda noite faz um franguinho, faz um ovo, alguma coisa assim, para ser mais leve, exatamente para dormir tranquilamente, como o Pancho comentou. Nesse dia, tentar seguir, mesmo que você vá jantar fora, seguir um pouquinho essa rotina, pegar daqui a pouco um frango com um temperinho diferente, alguma coisa nesse sentido, pode ajudar nesse sentido? Quer dizer, não mudar totalmente, daqui a pouco vai pegar uma pizza, uma carne mais gordurosa, enfim. Isso. Não, exatamente, isso é uma coisa legal, Belma. Então, uma das dicas, né? Uma das dicas que eu dou é isso. Tentar não ultrapassar primeiro muito o horário que você está acostumado a comer e ver quanto tempo depois de comer você vai ter para digerir e dormir. Senão você acaba não conseguindo digerir mesmo e até levando a uma insônia. Então esse é um dos primeiros pontos. Segundo ponto, tenta manter geralmente aquilo que você come numa rotina, né? No restaurante. Então assim, não é porque eu como pão à noite que eu quero ir pro restaurante comer pão, não é isso, né? Mas tentar ir principalmente para coisas não muito fritas, não muito carnes gordurosas, como eu falei anteriormente, e tentar ir mais para as escolhas que já são habituais, né? Não inventa a moda de experimentar uma coisa diferente num dia especial, por exemplo, como hoje, se você vai comemorar o Dia dos Namorados, que pode dar problema, né? Então, se você já não tem essa facilidade de digestão, à noite não é a hora da gente testar comidas novas, porque o nosso corpo, ele já tem um ciclo circadiano, ou seja, a gente começa digerindo muito melhor, né, e tendo mais tempo de digestão pela manhã do que de noite. De noite, o nosso metabolismo, ele tá mais lento, ele tá se preparando para o descanso. Então, todas as funções acabam ficando um pouco prejudicadas. Então, se a pessoa, Belmiro, né, respondendo a tua pergunta, tá habituada a comer alguma coisa com frango, talvez um frango desfiado, como recheio de um pão, mas ela não quer comer isso, ela pode sim ir para um restaurante e pedir um prato mais elaborado, com entrada, prato principal, sobremesa, mas que tenha um frango, por exemplo, ou uma proteína magra, uma carne magra, que ela já reconheça aquilo para não ter erro. Mas quem é que vai pro restaurante comer frango, minha gente? Mas sabe o que eu gosto? Eu não consigo imaginar isso. Eu gosto. A não ser que seja algo realmente muito diferente. Camila, acho que outro passo importante é o seguinte, né? Hoje, Dia dos Namorados, reservei uma mesa naquele restaurante bacana que eu não consigo ir sempre, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de comer durante o dia para comer tudo que eu posso lá, porque eu vou pagar caro e porque a comida é muito boa. Chegar com o estômago vazio, totalmente vazio, com jejum durante o dia para jantar num restaurante como esse também não é uma boa pedida, né? Nem pensar, bem lembrado, Pancho. Primeira coisa, se eu passo o dia inteiro em jejum, e a primeira coisa que eu sento num restaurante especial desse, eu tomar uma taça de vinho, ou um drink, ou algo do gênero, com o estômago vazio... Pega dobrado, né? Exatamente, porque só vai ter o álcool ali, a metabolização do álcool vai ser mais rápida, você vai ficar bêbado mais cedo, tá? Então isso também é importante colocar. Não deixa para não comer nada durante o dia. Pode acontecer o quê? Sua fome vai estar imensa, a sua tendência a exagerar é muito grande, e muito ao contrário do que a gente pensa, às vezes a gente passa o dia inteiro sem comer para comer muito à noite. Quando a gente passa o dia inteiro sem comer, além de ter uma tensão, porque teu corpo vai secretar ácido clorídrico, e aí você pode fazer uma úlcera, uma gastrite, passar mal depois, né? Ainda ter isso. O estômago, ele reduz de tamanho, Pancho. Ele não fica imenso esperando aquele montão que você não comeu durante o dia para comer à noite. A gente tem uma tendência, esse estômago, ele diminuindo, né? E aí, quando você senta e fala assim, meu Deus, eu tava com uma fome que, pelo amor de Deus, enorme, e eu sentei aqui e não consegui comer metade do que eu queria. Porque esse seu estômago também, ele tá de tamanho reduzido. Então, você tem uma tendência a exagero e a forçar nesse estômago que nem vai caber tanto. E aí, a fórmula, né, é certa. Você vai passar mal, você vai estar ruim. E outra, quando a gente não come durante o dia, para isso acontecer depois, a gente não vai
vai sentar no restaurante e querer algo mais saudável ou algo ideal que seria para eu comer naquele horário. Aí sim eu quero exagero, né? Ai, o corpo ele vai pedir o quê? Principalmente energia. E da onde que a gente tira energia? Do carboidrato e do lipídio, da gordura. E aí eu vou querer algo, né? Como eu falei antes, uma pizza, uma batata frita, um hambúrguer. Eu vou querer algo surreal. Eu não vou querer comer um pratinho que tem entrada, prato principal e sobremesa, até porque isso vai me frustrar. Porque quando eu vejo as porções, eu acho que é pouco. Não é, viu, gente? Isso não é. Tanto que esse tipo de servimento, ele acontece justamente para dar um tempo na digestão. Claro. Que você possa consumir o prato, a entrada, né? Que dê tempo do teu organismo entendê-lo até chegar o prato principal. O prato principal, ele tem uma porção adequada, visto que você já comeu a entrada. Se você botasse a entrada no prato principal, você ia ver que seu prato ia ficar maior, né? Verdade. E aí depois a sobremesa. Nem ia caber. Tá? E daí depois vem a sobremesa, né? Que muitas vezes também a gente precisa ter um cuidado, né? Porque é uma sobremesa extremamente doce, muitas vezes, com gordura, porque vai nata, vai creme de leite, vai leite condensado, né? Em muitas delas. E aí acaba acontecendo o quê? Você bebeu, você consumiu doce, você exagerou, você vai ter sono. Por quê? Porque teu organismo precisa do oxigênio em outro lugar, e não no cérebro para te manter acordado, ou em outros lugares para você namorar no dia dos namorados, tá bom? Então você vai ter uma tendência a ter sono e a dormir. Então muito açúcar faz isso, né? Ele faz aquela agitação e depois você Dá uma... capota, fala, não aguento mais, eu não consigo mais. Exatamente. Aí você vai acabar com o seu pós. Maravilha. Camila, primeiro eu quero agradecer teu esforço, porque eu tô vendo que tá sofrendo aí com essa tosse, com essa gripe, sei lá que diabo que pegou aí. Mas a gente espera que tu te recuperes aí o quanto antes, para que na quarta-feira que vem estejas aqui com a gente de novo, passando dicas de nutrição para os nossos ouvintes. Obrigado mais uma vez por todas as dicas e obrigado pelo esforço de estar aqui com a gente hoje, na quarta-feira, Dia dos Namorados. Imagina. Obrigada, Belmi, obrigada por isso. Obrigada aos nossos ouvintes. Desculpa, né, por esse movimento, mas eu achava que eram umas diquinhas bem importantes pro dia de hoje. Com certeza. Namorem e aproveitem, viu? Maravilha. Obrigado, Camila. Um beijo. Até semana que vem. Jornal da Mix. Oferecimento. Você pode estudar ainda esse semestre. Graduação EAD é na UniaSelv. O EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Rede Cooper 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix!